pessoal, meu nome é Cleiton e hoje no nosso trabalho nós vamos apresentar para vocês sobre arquitetura vernacular. Bom, o que é a arquitetura vernacular? Nada mais é que uma construção que utiliza os materiais locais, né? A forma de construir que utiliza os materiais locais. Bom, algumas técnicas tradicionais também são utilizadas e tipologias regionais, e adequando ao ambiente, né? Adequando ao local onde está sendo construído. Bom, como cada lugar tem a sua singularidade, como questões geográficas, questões culturais, essa arquitetura ela está ligada ao modo de construir utilizando sim, né, os materiais da região e técnicas que são passadas de geração em geração. Bom, a gente pode dar um exemplo bem aleatório que é o iglu, né? O iglu é uma construção feita de neve, né? O gelo usando o abrigo como frio extremo em regiões polares, né? Todo lugar que tem muito frio, então tem gelo, e é utilizado esse tipo de construção, ou seja, totalmente caracterizado com o local, utilizando totalmente o material local para esse tipo de construção. Bom, o nosso trabalho ele ficou responsável pela região na América do Sul, né, e o país, né, onde está inserido, né, esse tipo de construção é o Brasil, e nós vamos falar sobre pau a pique, que durante o vídeo será destrinchado todas as características, vantagens, desvantagens, história, tudo aquilo que toda a estrutura, né, de como surgiu esse pau a pique. Ok? Espero que gostem. Um grande abraço. Introdução do pau a pique no Brasil. As primeiras casas construídas no Brasil foram de pau a pique, sistema de construção que usa barro molhado e um isolante térmico que não pega fogo com facilidade. O pau a pique é utilizado na construção desde a antiguidade no mundo, e não existe consenso entre historiadores sobre sua origem de construção no Brasil. Entende-se que pode ser resultado da simbiose de matrizes portuguesas, indígenas e africanas. Em que época ele foi mais utilizado? No Brasil, o pau a pique foi largamente utilizado desde o período colonial até praticamente o início do século XX, e nesse último século, notadamente nas áreas rurais. O uso de parede de pau a pique era muito comum por ser um estilo de construção feito com materiais encontrados na própria natureza, evitando importação de materiais. São muitas vezes associados apenas a residências rurais, já que a maioria da população vivia no campo. Olá, eu sou a Ingrid e irei explicar as técnicas e materiais do pau a pique. Conforme dito anteriormente, o pau a pique foi mais utilizado na época em que o Brasil fazia parte da colônia de Portugal. Sendo assim, os materiais e as técnicas serão apresentadas conforme eram realizadas nesse período. Começando pela fundação. Conforme podemos ver, os materiais utilizados para a fundação eram pedras grandes, pequenas, o barro e a argamassa de barro. Depois que definido o layout, eram abertas valas que a sua largura e profundidade dependia do tamanho do pé direito que se era desejado. Então, eram posicionados os pilares da estrutura e logo após eram jogadas essas grandes pedras e essas pequenas pedras e posteriormente eles jogavam um líquido feito de barro para que preenchesse esses vazios das pedras. A estrutura, conforme todos os materiais dessa construção, era feita de madeira. Era posicionada de acordo com o layout desejado, e assim faziam os baldrames e os freixais, que ficavam perpendicular um ao outro, um embaixo e um em cima. A vedação, que nomeia esse tipo de construção, era realizada da seguinte forma. Depois que os baldrames e os freixais eram posicionados um acima do outro, eles vinham e faziam alguns diâmetros em cima nos freixais e embaixo nos baldrames, e depois vinham encaixando alguns paus roliços. Logo após o encaixe desses paus roliços, eles vinham amarrando ripas
ou pequenas madeiras mais finas, fazendo uma trama. Os vãos dessas residências eram feitos juntamente com a trama, ou seja, quando se desejava uma janela ou uma porta, eles interrompiam essa trama em determinado local. E então essas esquadrilhas eram feitas de madeira também. Normalmente, a cobertura era realizada antes da trama e da compactação do barro, para que protegesse das intempéries. Os materiais da cobertura normalmente eram madeira, palha ou algumas folhagens. É válido ressaltar que atualmente essas técnicas já foram adaptadas com concreto, com telha colonial, mas sempre mantendo a técnica que dá nome à construção do pau a pique, que é a compactação do barro em meio a uma trama. Bom, agora vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desse sistema construtivo. E a primeira vantagem que a gente consegue pontuar é a questão do ambiente mais saudável. O barro, principalmente, que é a matéria principal desse sistema, ele tem uma capacidade, uma pouca variação da umidade. E essa pouca variação se dá à rapidez que ele tem de absorver e desabsorver a umidade. Essa rapidez do barro chega a ser 30 vezes maior do que a capacidade de outros materiais da construção. E isso se dá ao fato do ambiente ficar mais saudável. E também estamos falando do barro, da terra, que é uma matéria não tóxica, não poluente e uma matéria viva, né? Uma matéria que respira e traz isso uma qualidade do ar muito maior para o ambiente interno. A segunda vantagem que a gente consegue pontuar é a questão do isolamento termoacústico. A densidade deste material, que é o barro, ele consegue fazer com que a transmissão de calor ou frio seja muito lenta. E isso no ambiente interno pouco se percebe. Então essa variação de temperatura interna não acontece, né, de forma assim efetiva. A temperatura interna praticamente se permanece ao longo do dia. E também a densidade do material e muitas das vezes a espessura, né, dessas paredes também faz com que a transmissão de ruído seja muito menor. O terceiro ponto de vantagem que a gente consegue pontuar é a questão da diminuição da poluição ambiental. A energia que se gasta com o transporte, manuseio, armazenamento deste material não chega nem a 1% de obras comuns com tijolo cozido ou concreto armado, e principalmente se essa terra for extraída do próprio local, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, quando isso acontece, não se gasta absolutamente nenhuma energia de combustível ou de poluição e não precisa mesmo de gastar uma energia mesmo elétrica com a manutenção e armazenamento do material. A quarta vantagem desse tipo de construção é que os materiais utilizados, eles são naturais e reutilizáveis, né? O barro, principalmente, é um material que ele tem uma vida de reutilização muito grande. Mesmo depois de seco, a gente consegue, sob imersão na água, reutilizar. E é um material que não prejudica de forma alguma o meio ambiente. A quinta vantagem da utilização desses materiais que precisa no pau a pique é que a construção é econômica. A gente utiliza materiais geralmente extraídos do mesmo local, o que economiza no transporte, armazenamento. E mesmo se você for transportar para algum lugar mais perto, você vai gastar muito menos do que os transportes dos outros materiais da construção civil, principalmente atual. E também não utiliza a queima, né, economizando esse combustível fóssil mesmo, porque não tem queima no seu material. E também são construções com bom poder de isolamento térmico. E isso faz com que as construções não tenham necessidade de utilização de aquecedores ou ar-condicionados e outras coisas para esse fim. A sexta vantagem desse tipo de construção é a facilidade de mão de obra e de autoconstrução, desde que se tenha uma supervisão de uma pessoa, de um profissional. A pessoa que vai executar pode ser uma pessoa não profissional que vai aprender o processo com uma certa facilidade. E também as ferramentas que são utilizadas ou necessárias para esse tipo de construção são ferramentas básicas e ideais para a autoconstrução, não gerando assim muito desempenho mesmo industrial na construção.
Outra vantagem desse sistema é que o barro ele protege a madeira e outros materiais orgânicos usados eventualmente. O barro ele tem pouca umidade. Dessa forma, ele isola a madeira de fungos e insetos que precisam de uma umidade um pouco maior para conseguir sobreviver. Então, o barro, com essa pouca umidade que ele absorve, ele consegue proteger a madeira para que ela não seja consumida mesmo por pragas ou até expostas. Mais uma vantagem é a questão da baixa manutenção e durabilidade. As paredes das construções, depois que elas são feitas e seladas, dificilmente vai precisar de uma manutenção. Em torno de 10, 20 anos você vai precisar selar novamente, que é um processo muito fácil e muito barato. O barro, ele não entra em processo de degeneração. Então, esse barro e essa construção vão se manter firme aí com essa baixa manutenção durante anos. Há histórias de construções milenares que ainda continuam de pé. Mais uma vantagem pontuada é que ele é à prova de fogo. O barro não é um material combustível, ele traz uma maior segurança contra incêndios. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens dessa construção. A primeira delas é a falta de padronização. É muito difícil você ter uma padronização mesmo da construção feita em barro, porque esse material ele pode mudar a composição, pode mudar a aplicação específica de cada lugar. A variedade pode ser pequena, mas isso dificulta ter uma padronização da construção e das misturas serem feitas. Outra vantagem pontuada é que não é um material impermeável, então deve-se evitar o contato do barro, principalmente, que é o que fica mais exposto à água. Mas essa proteção é feita através de beiral, mas é importante avaliar essa questão para não correr o risco da depreciação mesmo da construção. Uma outra desvantagem importante é que o barro, quando ele seca, ele contrai. Devido à mistura que é feita, a água evapora no processo e isso facilita com que ele seque. Essa retração pode diminuir quando reduz a quantidade de água ou argila utilizada. A última desvantagem importantíssima que a gente tem que pontuar é a falta da cultura da utilização deste material no Brasil. A gente tem muito preconceito com essa construção, ela geralmente é associada à pobreza, a construções precárias, provisórias, e na verdade podemos utilizar esse material de uma forma muito mais ampla, assim como vem acontecendo nos últimos anos. Alguns arquitetos e engenheiros estão defendendo a bandeira mesmo de que é um material interessante e principalmente importante para o meio ambiente. Nos últimos anos, a técnica construtiva do pau a pique está sendo empregada em projetos arquitetônicos mais modernos. É o caso das construções ecológicas ou bioconstruções, onde buscam criar moradias mais sustentáveis, com conforto e menor impacto ambiental. Um exemplo desse tipo de construção é a Casa Pôr do Sol, construída em 2016 na área rural da cidade de Belmiro Braga, Minas Gerais. Construída em área pertencente à comunidade socioespiritual Ananda Kitana, comunidade sem fins lucrativos que busca o bem-estar espiritual entre as pessoas e a natureza. Toda a estrutura foi executada com madeira de eucalipto, as paredes com pau a pique e as áreas molhadas de tijolo ecológico, confeccionada do solo cimento não queimado. Segundo a empresa de arquitetura responsável pelo projeto, vem crescendo a procura por esse tipo de construção. As pessoas estão buscando cada vez mais formas sustentáveis de viver. Muitas dessas construções são encontradas em ecovilas e comunidades que empregam e difundem a bioconstrução. Pensando no aspecto social, além dos benefícios ambientais, a bioconstrução pode contribuir para o déficit habitacional, promovendo uma moradia de qualidade às pessoas de baixa renda que moram em condições precárias. Com relação ao aspecto econômico, a matéria-prima utilizada é encontrada com facilidade. Materiais como pedra, madeira, bambu e barro são mais acessíveis economicamente, ou podem ser extraídos sem custo nenhum na própria região.
Além dos aspectos sociais e econômicos, as obras que são executadas com a técnica da bioconstrução e que buscam obter o menor impacto possível ao meio ambiente promovem reflexos positivos às gerações atuais e gerações futuras.